Neste momento, toma posição à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência, a senhora presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Celina Leão. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a viabilidade de implantação do Passe Livre do Distrito Federal. É o movimento Passe Livre que começou, que despertou o gigante. Ele foi despertado através de jovens que querem mobilidade, que querem ter acesso a lazer, a cultura, a informação. Então, a força desse movimento, ele não pode acabar, porque esse movimento conseguiu buscar outras lutas, resgatarem outras lutas, né? E eu acho que aqui no Distrito Federal, principalmente, nós precisamos, sim, de ter jovens unidos, que são conscientes aí da sua cidadania, que sabem o que querem, né, e que buscam cada vez mais informação e que querem realmente um país melhor, um país mais justo, um país com mobilidade, um país igualitário. Então, eu queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Nós vamos poder falar aqui. Quem quiser falar, faz a inscrição aí. E falar aqui a questão do passe livre, principalmente para mim, que venho desse movimento juvenil, estudantil e muito atuante nessa área, e que depois que virei parlamentar, trabalhei muito também nessa questão aí da licitação do transporte público do Distrito Federal. Eu falava algo para o André no dia que ele chegou no nosso gabinete. Eu falei, André, essa licitação, fraudada da forma que ela aconteceu, o subsídio de 12 milhões vai passar para 34 milhões mês para os empresários, sem aumentar nenhum benefício para os estudantes. E eu falei para ele, André, da forma que está, nós não vamos alcançar o passe livre nunca, se a gente não começar a gritar agora, se a gente não começar a reclamar agora, porque o dinheiro para dar para o empresário tem, numa licitação superfaturada, mas para dar para a gente ter mais mobilidade, para dar um acesso ao jovem aí, ao passe livre, não tem. Então, vamos começar a discutir, e esse é o fórum adequado. Hoje eu fiquei sabendo que está tendo movimentação passe livre no Brasil todo, né? Aqui, inclusive, no Distrito Federal, teve o abraço, lá no Buriti, que vocês participaram. Então, quero parabenizar vocês, não desistam da luta, tem hora que é difícil mesmo, e sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Eu sou estudante da UNB, né? Igual o Valmir aqui, que é do campo avançado, igual eu, que estudo lá em Planaltina, ele estuda em Ceilândia. Estou agora aqui à frente da União Nacional dos Estudantes, que é a entidade que representa os estudantes universitários aqui no DF, né? Então, e essa que a gente vê no movimento estudantil, que foi uma das principais conquistas que os estudantes tiveram nos últimos anos. Mas, quando foi aprovado esse passe livre estudantil, ele foi aprovado com uma limitação, né? Que foi a limitação das passagens. Meu nome é Vitória Leite, eu estudo, faço cursos e tenho que ter meu horário de lazer. Muitas vezes, assim, eu vejo pessoas que querem sair, mas não têm o dinheiro da passagem. Eu sempre me pergunto, por que disso, cara? O estudante ele não pode se limitar apenas a ir para a escola e a voltar, porque muitas vezes é isso que acontece. Quem não faz curso, pelo menos, eu sou beneficiada por fazer curso em Taguatinga. Então, assim, o ônibus de Taguatinga eu posso usar. Então, quando eu quero ter lazer por perto, porque também tem locais de lazer em alguns lugares de Taguatinga. Tem uma biblioteca muito boa lá, tem uma pista de skate também muito boa, tem o Tagua Park, que são muito bons. E eu posso usar aqueles locais. E quem não faz curso em Taguatinga, como fica? Não vai poder frequentar o lugar porque o cartão não passa? Às vezes, assim, e o transporte, ele tem que ser gratuito, cara. Ele tem que ser, porque tem gente que não tem condição de se locomover tanto. O estudantil tem que ser ilimitado, cara, tem que ser ilimitado. E é o que eu acho, e, assim, para ir para a escola, cara, tem que ter o transporte bom e acessível para todos os estudantes. É o que eu acho. Oi, boa tarde, meu nome é Laís, eu estudo no Elefante Branco, e eu acho, assim, o transporte tem que ter isso mesmo, porque, por exemplo, o transporte, como ela falou, não é só ir para a escola, é para os meios de pesquisa. Se eu tenho um colega que mora em outra localidade e eu preciso fazer um trabalho na casa dele, como que eu vou fazer isso? Não é possível, porque meu cartão não passa.
E eu queria só falar uma coisa aqui. Se o transporte é público e se a gente paga, por que o transporte não é de qualidade? Porque eu sou obrigada a pegar um ônibus quebrado, um ônibus vomitado, um ônibus sujo, sendo que eu estou pagando imposto para isso. Boa tarde, gente. Assim como muitos de vocês, eu estudo no Elefante Branco e sou uma estudante. É até meio triste você ver que existem alunos querendo ir para passeios culturais e não poder ir pelo fato de não ter dinheiro da passagem do ônibus. A Brasília, eu acredito que Brasília seja uma cidade muito cultural e que abre muitos projetos culturais, principalmente no museu, que sempre tem. E é meio frustrante você não ver que os alunos não possam participar disso, até porque a escola, ela tem, para mim, na minha opinião, também tem o objetivo de não só preparar para o mercado de trabalho, mas preparar para a vida e fazer um estudante crítico e político, para que não seja manipulado. Então, eu acho que a cultura é de extrema importância para o estudante, e para que ele possa ter acesso a ela, é preciso, sim, que os estudantes tenham acesso ao passe livre. Entende? Então, é isso que eu queria falar, galera. Muito obrigada pela atenção. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius. Eu sou do Elefante Branco, estou aqui para representar os estudantes também nessa luta, porque eu não pego ônibus, mas eu vejo a dificuldade dos meus amigos quando querem sair. Por exemplo, como o pessoal falou do museu, sempre tem atividades culturais, sempre tem alguma coisa na esplanada, e o pessoal quer ter essa cultura e não pode por causa dos ônibus, por causa do vale. Eles não podem ir porque é bloqueado, final de semana, feriado, quando tem alguma coisa, o pessoal não pode ir. Isso causa uma revolta muito grande com os estudantes, deputado. A situação dos ônibus também, que são velhos, isso causa muito transtorno, porque tem aluno que quer ir para a escola de manhã cedo, o ônibus quebra no meio do caminho, chega na escola, o diretor não deixa entrar, porque acha que isso aí é um descaso do aluno, e não é, às vezes é o transporte público. Aí teria que estar havendo uma solução melhor para ajudar esses estudantes. Só isso, obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui todos que estão presentes na mesa, os representantes aqui, a deputada Celina Leão, representante aqui do DEFTRANS, Valmir, demais componentes aqui da mesa do movimento estudantil, a Jéssica, aqui em nome da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Queria fazer esse registro, né, todos que estão aqui. Acho que 95 dos presentes aqui são mobilizados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a entidade representativa dos estudantes secundaristas que tem essa responsabilidade, né, que desde o começo sempre esteve presente na batalha pela aprovação do passe livre, e a gente conseguiu várias conquistas, várias vitórias, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, eu sou da época que o pessoal aqui pagava 1/3 para poder ir para a escola, para a faculdade. E aí a gente conseguiu avançar ainda mais no projeto, hoje consegue ter o passe livre. Só que a lógica que o passe livre nos oferece hoje é uma lógica, na minha opinião, equivocada, né? Porque é uma lógica que raciocina que a educação é feita só em sala de aula. E não é verdade, né? A educação é feita no convívio com a sociedade como um todo, com a cidade como um todo, né? Então, para o estudante ter educação de qualidade, é necessário que ele vá para a escola, claro, mas é necessário também que ele tenha espaço de lazer, espaço de cultura, espaços esportivos. O fato de você poder pegar um ônibus livremente, encontrar com seus amigos, seus colegas, também é educação, porque promove a interação e tal. E esse projeto do passe livre, que a gente tem aqui no Distrito Federal hoje, ele causa essa restrição, né? O André falou, outras pessoas falaram, que você é obrigado a pegar só 6 linhas de ônibus. E, às vezes, essas linhas não atendem à sua necessidade. Às vezes, você chega atrasado na escola porque o ônibus demora a passar, né? Às vezes, passa outro ônibus que vai para o mesmo local que você quer ir, só que não é a sua linha cadastrada. Aí você tem que ficar esperando outro ônibus vir. Às vezes, chega atrasado na escola, às vezes, não consegue entrar para assistir a aula. Enfim, então, traz uma série de problemas. Gente, se Goiânia, que é uma prefeitura que não tem dinheiro igual a nossa, tem dinheiro para fazer, o Distrito Federal tem dinheiro também. Não é possível. Eu acho que a fala do Tiago aqui, ela dá esperança para nós, porque se uma cidade como Goiânia, nós sabemos que o transporte público ele é direto ligado ao município. Só que nós, no Distrito Federal, somos estado e município. Nós somos o único estado da federação que recebe todos os recursos no mesmo cofre. Se Goiânia, que é uma prefeitura, que não recebe fundo constitucional, que não recebe todos os impostos no mesmo cofre, tem dinheiro para custear o passe livre para os jovens, nós temos que ter também. Tem que tirar um coelho dessa cartola aí, viu, Marcos? Viu, André? Porque, agora, isso só se faz com muita luta. Eu acho que a fala do Tiago aqui foi muito importante, porque ela relembrou que 1/3.
E se não fosse essas entidades que estão aqui, hoje a gente não tinha, né, nem esses vales esse custeamento da educação que nós temos, esse vale limitado que nós temos. Talvez a gente teria só um terço até hoje, se não fosse a própria juventude a ter se mobilizado. Deputada, quando a senhora estava falando, agora há pouco, a senhora falou que o DFTrans estava presente. Nós não temos fiscais o suficientes para poder ver os ônibus que estão quebrando, só que é um pouco inequívoco isso, porque tem ônibus da década de 70, então está faltando fiscal há muito tempo, né? Os ônibus são bem antigos, né, bem complicado. Pouco tempo atrás, o governo teve que entrar no meio de uma empresa para poder dar gasolina, dar pneu para a empresa, sendo que a passagem é tão cara em Brasília. Então, para onde é que foi esse dinheiro, né? Então, é um pouco complicado, se a senhora for parar para pensar nisso tudo, é bem difícil de entrar na nossa cabeça isso que a senhora colocou para nós, né? O fato dos ônibus é um pouco complicado quando nós olhamos a situação de linha, porque não é simplesmente a linha... Eu moro em Samambaia, no caso, não é só a linha em específica, até o ponto do ônibus você tem que colocar simplesmente no papel. Ou seja, o meu ônibus é o 367, que eu pego para a minha faculdade. Então, eu tenho que colocar o 367.1, ponto 2, 100 ponto, até o ponto 6. Qualquer outro ônibus, caso que eu venha pegar, eu não posso, né? Então, o estudo também não está só nisso aí, né? O CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, está aí com N apresentações, sempre mostrando muita coisa para os estudantes. É impossível um estudante comparecer no Centro Cultural porque não existe um ônibus que possa levar o estudante dentro da linha dele, porque é só a linha do trajeto casa-escola, escola-casa. Boa tarde, gente. O que eu vim falar é que a gente está precisando mais de provas ou mais estudantes para mostrar que a gente precisa mais do que só casa-escola, escola-casa. Eu acho que eu posso dar um exemplo, porque eu tenho a sorte, eu faço estágio, eu tenho a sorte que a linha do meu ônibus que eu pego para ir para a escola, dá para eu ir para o meu trabalho. Aí eu uso. Isso já é uma sorte, por eu não precisar gastar o dinheiro para ir para o meu trabalho. Mas, com isso, eu tenho que ir de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, já gasta mais do que 2 vezes o cartão. E isso acaba gerando uma coisa muito ruim para mim, que o cartão acaba geralmente dia 20, sendo que ele só vai recarregar de novo dia 1º do outro mês. Então, eu tenho que gastar muito dinheiro com passagem. Só hoje eu já gastei R$ 6,50, sendo que eu ainda nem fui para casa. Eu vou ter que gastar mais R$ 3. E isso é muito ruim, porque não é só... A gente não precisa só... A gente tem que ir para a escola, mas não é só isso que tem que acontecer. Porque eu também faço curso, eu faço arte marcial e também nas terças e nas quintas. E eu também uso geralmente a mesma linha, outra sorte, né, de eu poder ir da escola para o curso e depois do curso para casa. Então, tem vezes que até falta os acessos no cartão, porque geralmente é só 4 vezes que você pode usar o cartão no dia. Tem vezes que eu preciso usar até mais de 4, porque tem vezes que sai da escola mais cedo e eu tenho que voltar para casa, voltar para o curso, do curso para casa de novo, acaba usando 6 vezes o cartão. É um absurdo já o aluno não ter o passe livre durante o final de semana para ir nas atividades culturais que tem na cidade. Mas é um absurdo maior ainda o estudante ficar na parada, olhar o ônibus que ele poderia muito bem pegar, que vai para o destino que ele vai, e ele simplesmente não poder pegar porque não tem o número da linha no seu cartão. Entendeu? Eu moro do lado ali da estrutural e passa 1 milhão de ônibus, um atrás do outro, vindo para a rodoviária. E eu tenho que ficar lá esperando aquele ônibus que tem aquela linha para mim poder pegar. Então, a palavra para descrever isso que mais chega perto é um absurdo mesmo. Só isso. Eu, atualmente, estou estudando à noite no Elefante Branco e eu deixo bem claro que a gente perde mais de 40 minutos para a gente ter que sair mais cedo, porque os estudantes do noturno simplesmente não têm ônibus para voltar para casa. Isso significa, depois de 10 horas, a galera não pode ir embora. Se eles quisessem assistir todas as aulas, eles teriam que dormir no plano piloto.
Outra coisa muito engraçada também é a questão desse passe livre restrito, que põe 6 linhas, mas, ironicamente, não passa 3 linhas para a casa de cada um, não é verdade? Então, galera, eu só queria deixar isso bem claro e que a gente apoia, sim, o passe livre restrito e que a gente vai continuar nessa luta. E não é uma esperança, é uma certeza, porque a gente não vai desistir do passe livre restrito. Em especial a nossa deputada Celina Leão. Essa deputada que, apesar de ser jovem e estar no primeiro mandato, é uma das grandes revelações que essa Câmara Distrital tem. Uma deputada combatente, valente, até no nome, né? Que é Celina Leão. Ruge forte, mas tem nos dado uma lição de defesa, principalmente dos aspectos sociais. E essa audiência reflete exatamente essa atuação brilhante dessa deputada, que tem captado, nesses segmentos, essa grande força dela, politicamente falando. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa com a deputada Celina, cumprimentar os estudantes na figura do André e da Jéssica, que estão representando a UBS e a UNE. E o que eu tenho a falar é o seguinte, uma das coisas assim, ó, que eu vejo assim, ó, que tem uma dificuldade com os estudantes, tipo, tu tem um direito a andar de ônibus e tal, e restringe algumas linhas, entendeu? E eu tenho notado assim, ó, que tem muita gente que poderia pegar outros ônibus e não consegue isso porque tem que pegar só a linha tal. Daí o que acaba acontecendo? Os ônibus quebram, atrasa muito, e o pessoal está chegando atrasado às escolas. Outra coisa, assim, ó, várias pessoas foram às ruas, várias pessoas foram manifestar e tal, e tem aquele, vamos quebrar tudo, que não sei o quê. Eu acho que não é o caminho por aí, pessoal. Eu acho que o caminho é esses espaços de audiência pública. Esse aqui é um espaço democrático, assim, onde a gente vem largar a nossa opinião aqui, vem debater esse assunto. Eu acho que, se a gente quiser resolver as coisas, a gente tem que ir por esse caminho, entendeu? Tipo, debater, e não é uma coisa impossível, cara. Tu vê, assim, que se gasta dinheiro com muita coisa, cara. Se gasta dinheiro, assim, ó, a rodo. E não é um custo, assim, vai ser muito custoso liberar a passagem para a gurizada. Não vai ser muito custoso, cara. Isso é investimento, assim, ó. Isso a gente vai colher no futuro muitas coisas. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado a todos. Então, durante as falas dos colegas, né, dos estudantes, eu anotei alguns pontos. E um deles é a concepção atual do nosso passe livre, que é uma concepção de ir para a escola, de casa para a escola e da escola para casa, que, ao meu ver, é uma concepção um tanto inadequada, né, e equivocada de educação. Que todo mundo sabe que educação não se faz só em sala de aula, que educação se dá para além dos muros da escola, que educação se dá no teatro, se dá no cinema, se dá na interação com a sociedade, com os amigos, né? Educação é tudo isso. E nós, do movimento estudantil, da UNE, da UBS, estamos aqui hoje para defender o passe livre verdadeiramente livre, né? O passe livre irrestrito, porque a gente sabe que não é só uma questão de mobilidade urbana, que, no caso, é uma questão muito importante. As marchas de junho, o mês de junho, né, as mobilizações de junho, mostrou isso para a gente, que a mobilidade urbana é uma prioridade da sociedade e tudo mais. É muito significativo para nós a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz porque Celina foi o autor da lei dos grêmios estudantis, quando ainda não era possível os estudantes se organizar nas escolas no Distrito Federal, nem na rede pública e nem na rede privada. Foi uma lei que se transformou numa referência importante numa fase difícil do movimento estudantil. E depois participamos, juntamente, um período com o Paulo, quando ele esteve aqui, com o debate do passe livre. E agora eu estava ouvindo aqui a palavra da representante da UBS, a Jéssica, falando sobre o conceito de passe livre. E realmente quero me associar a essa visão, aonde não é na escola formal apenas o único espaço de educação que o estudante busca.
Essa é uma conquista da cidadania, é uma conquista da juventude, é uma conquista da qualidade de vida e um horizonte mais esperançoso para a nossa juventude. Aproveitar esse espaço que se teve aqui agora e criar realmente um fórum permanente de discussão e realmente de aprovação de uma lei que venha garantir o passe livre, não o passe restrito como existe hoje. E não é de hoje que a gente vem lutando por um transporte de qualidade, por um passe livre de verdade. E eu não me lembro dos meus amigos, inclusive a Uni e a UBS naquele momento faziam presente, eu me lembro também daquele momento a gente ter uma discordância. Porque aquilo ali, naquele momento, na consciência e no uso da responsabilidade que a gente tem que ter quando reivindica alguma coisa, aquilo contemplava em muito os anseios e as demandas que a comunidade estudantil tinha. Então, assim, não há de se falar em mudanças estratégicas quando a gente tem esse tipo de comportamento. Eu quero o passe livre, essa galera que está aqui quer o passe livre. A gente quer fazer uma discussão com vocês com seriedade. Essa casa aqui pode propor o passe livre? Eu tenho minhas dúvidas sobre a questão da legalidade. Tem a tramitação que acontece, mas nós estamos criando um gasto. Mas essa decisão tem que ser uma decisão de governo. De governo. O governador tomar a decisão, saber de onde que vai tirar o recurso e custear essa conta. E eu acho que é isso que a gente tem que falar com seriedade. Você falou isso muito bem, Valmir. Esse dinheiro tem que ser pago. Os empresários não vão trabalhar de graça para ninguém. Vai ser por quilômetro rodado? Como é que nós vamos implementar o passe livre? Vai ser por quilômetro rodado? Vai ser por cada jovem do Distrito Federal? Essa discussão tem que ser feita, porque isso vai custar para alguém. Isso, a gente tem que pensar que o passe livre vai custar outros investimentos que nós vamos deixar de fazer em outras áreas, mas que nós vamos fazer na área da educação, que nós vamos fazer na área da cultura, que nós vamos fazer na área do lazer, que nós vamos fazer na área do esporte. Tratar o passe livre aqui, a gente começar esse debate na Câmara, é começar com seriedade. É a gente começar discutindo as coisas, discutindo com os grupos, da onde que a gente vai tirar o dinheiro, como é que a gente vai custear isso, vai ser por indivíduo, vai ser por quilômetro rodado, ou nós vamos fazer isso por ônibus, por unidades, quantos jovens hoje que nós temos, é esse o debate. Da onde que nós vamos tirar esse recurso? Vamos tirar agora de infraestrutura, nós vamos tirar do ano que vem de alguma outra área? Esse debate é o debate que a gente quer fazer. A nossa comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, está acompanhando todo esse debate com muita seriedade, sem politizar nada, entendeu? Sem falar que foi ruim. Tanto que todos os órgãos estavam convidados para fazer parte dessa mesa. O tema era passe livre. O tema é passe livre. Eu sei que às vezes é importante contextualizar, mas é importante a gente contextualizar toda a verdade. Nós estamos aí com vários cursos, aqui tem várias provas sobre isso. A própria Vila Olímpica é um levantamento sobre essa estatística de que tem as vagas e às vezes não tem um aluno para fazer a aula. Você falava aqui sobre a bilhetagem. Se eu for entrar na questão da bilhetagem aí da Transdata, a Transdata é do Grupo Neném Constantino. Hoje faz a bilhetagem e opera no sistema. Como é que você faz a bilhetagem e opera no sistema? Com um relatório do Tribunal de Contas que está aqui. Isso aqui tudo é documentação. Eu não quero me alongar nesses debates, porque eu acho que a galera que veio aqui hoje escutar a gente, não veio para ouvir para falar de licitação, não veio para ouvir para prestação de conta. Eles vieram ouvir o seguinte: a gente quer andar livremente no Distrito Federal. E o que vocês vão fazer por nós? É isso. Então, assim, eu acho que nesse sentido, Valmir, eu quero tirar uma comissão dessa tarde, agradecer a presença de todos, falar que nós vamos trabalhar em conjunto nesse sentido, vamos montar um grupo de trabalho para que a gente possa ser ouvido aí pelo governador. Qual que é a postura do governo? Qual que é a postura do governador? Vou fazer ou não vou fazer? Aponte o recurso ou não aponte o recurso? Porque qualquer decisão que aconteça nesse sentido é importante no avanço dos benefícios aí para a juventude. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, colocar o nosso gabinete à disposição, né, e agradecer a presença aqui dos membros da UNE, da UBS, da UMESB. Mais alguém? Do Valmir também, que se fez presente. Acho muito corajosa e muito dedicada, viu, Valmir, a sua presença aqui nessa tarde, porque é importante, é um debate importante. E, ao agradecer às autoridades, aos demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal, declaro encerrada essa audiência pública.